Aula 5, A Nação como Comunidade Imaginada, Benedict Anderson. O livro Comunidades Imaginadas, Reflexões sobre a Origem e a Difusão do Nacionalismo, publicado originalmente em inglês em 1983, por Benedict Anderson, historiador e sociólogo, na verdade, enfim, professor no departamento de governo nos Estados Unidos, em Cornell, né? Mas de origem anglo-irlandesa, é considerado uma das obras mais importantes, se não a mais importante, certamente a mais citada, mais lembrada, da bibliografia contemporânea sobre nações e nacionalismos, e tem, desde então, nesses últimos 38 anos, quase 40 anos, né, suscitado muitos debates, como, aliás, nós veremos ao longo deste curso. Nesse sentido, este livro é um ponto de referência obrigatório para qualquer estudiosa que queira se debruçar sobre o tema, né, sobre a questão nacional contemporaneamente. Algumas palavras sobre o autor e as circunstâncias de publicação da obra. Anderson, como eu disse, tem origem anglo-irlandesa, né? Mais uma família de elite, né? Inclusive, cujo pai chegou a servir como alto funcionário de relações exteriores da Inglaterra, postos no sistema colonial, na Ásia, etc. Benedict Anderson é irmão de outro importante nome das ciências sociais britânicas do último meio século e do marxismo internacional, que é Perry Anderson, né? Editor, né, por muito tempo, da prestigiada revista teórica da esquerda britânica New Left Review, né, que desde os anos 1960 tem tido um grande impacto em circulação internacional, reunindo em torno de si um grupo muito prestigiado de colaboradores, né, como Robin Blackburn, Gordon Thorburn, Tom Nairn, né, que, aliás, é um autor que nós veremos nesse curso, que também é um importante teórico do nacionalismo, né. Benedict Anderson acabou se radicando nos Estados Unidos, onde teve uma carreira como professor no departamento de governo, né, government, o equivalente à ciência política, na Universidade de Cornell, no estado de Nova York, mas, digamos, enquanto pesquisador, é um especialista em estudos do Sudeste Asiático, tendo desenvolvido sua tese de doutorado sobre o poder político em Java, né, fazendo trabalho de campo na Indonésia, né, na década de 1960. Indonésia que passou, naquele momento, por um evento histórico bastante traumático, né, que foi o golpe de Estado do general Suharto, que, além de derrubar o seu antecessor, o general Sukarno, não, um líder nacionalista e terceiro-mundista de prestígio internacional, com apoio dos Estados Unidos, Suharto promoveu um banho de sangue que alguns estimam pode ter matado 1 milhão de pessoas contra o Partido Comunista Indonésio, que era, até aquele momento, um dos maiores partidos comunistas do mundo, né, e foi duramente massacrado num dos grandes genocídios do século XX. Então, digamos, era um lugar, até pelo tamanho do país, um país formado por um arquipélago muito grande, hoje em dia com cerca de 200 milhões de habitantes, né?
ocupando uma posição estratégica entre a Ásia e a Oceania, no momento em que a Indochina, né, o Sudeste Asiático, era conflagrado pela escalada da Guerra do Vietnã, né, com a entrada em massa dos Estados Unidos na guerra e os bombardeios ao Vietnã do Norte, ao Laos e ao Camboja. Enfim, era uma região, digamos, quente da Guerra Fria, essa na qual Anderson atuava, né, como pesquisador. Né. Bom, a década de 1970, na Grã-Bretanha, voltando um pouco a atenção ao seu país de origem, né, testemunhou um período de crise aguda, né, e de crise econômica e crise política também, com, entre outros elementos, a reemergência do nacionalismo irlandês, né, no caso, no norte da Irlanda, né, a militância do IRA e os conflitos com os unionistas e o exército britânico, e também, de maneira menos violenta, mais eleitoral, mas também importante, né, a emergência dos nacionalismos galeses e escoceses. E, nesse contexto, um dos colaboradores de New Left Review, o escocês Tom Nairn, publica, em 1977, a partir de artigos originalmente publicados em New Left Review, o livro The Breakup of Britain, Crisis and the Neo-Nationalism, né, a ruptura da Grã-Bretanha, crise e neonacionalismo, né, uma obra inscrita dentro do paradigma teórico marxista, mas de maneira bastante heterodoxa, né, procurando combinar o marxismo com uma defesa dos nacionalismos emergentes na Grã-Bretanha, uma crítica ao Estado multinacional, monarquia multinacional britânica, como instituição ultrapassada, etc., e defendendo o potencial político desses nacionalismos que emergiam então. E recebeu muitas críticas, entre as quais a do autor que nós vimos na aula passada, o historiador, também marxista britânico, Eric Hobsbawm. Né? Hobsbawm e Nairn, assim como os irmãos Anderson, né, nesse sentido, assinaram duas gerações diferentes do marxismo inglês. Né? De um lado, você tem a geração de Hobsbawm, também do historiador, prestigiado historiador social Edward Palmer Thompson, né? Vinculado ao Partido Comunista Britânico, ainda que Thompson, assim como outros, tenham deixado, né, o partido. Hobsbawm permaneceu, mas, enfim, isso é um detalhe menor neste caso. De um lado, e de outro, a geração subsequente, que é a geração de Perry Anderson, Tom Nairn, entre outros, associada à chamada nova esquerda. Né? E, bom, o nacionalismo foi aí, quer dizer, o primeiro grande tema de debate entre essas gerações foi justamente a natureza do Estado inglês, entre Thompson, Anderson e Nairn, e depois, no final da década de 70, né, na década seguinte, o debate em torno da questão nacional, né, que de alguma maneira retomava aquele anterior, entre Hobsbawm e Nairn. Né? Bom, um último evento que vale a pena mencionar, para entender as circunstâncias em que ele foi publicado, é que no final dos anos 70, depois da saída dos Estados Unidos do Vietnã, né, da Indochina, você tem um episódio dramático e, ao mesmo tempo, curioso, que é a guerra que opõe 3 estados socialistas. Né? Vietnã, reunificado, o Camboja, que havia sido, enfim, que havia sido governado, né, por Pol Pot, que, aliás, perpetrou outro grande genocídio, né, mas que foi deposto pelo exército vietnamita, e a China, né, que, enfim, que, digamos, atacou o Vietnã em apoio ao seu antigo aliado cambojano. Né? Então, divergências doutrinárias à parte entre linha soviética ou maoísta,
não era exatamente isso que estava em jogo, era uma guerra por motivos fundamentalmente nacionais, mas entre três estados nominalmente socialistas e, em tese, portanto, comprometidos com a mesma teoria de fundo de teor internacionalista. Portanto, o tema era urgente para alguém com simpatias pelo marxismo, como era o caso de Benedict Anderson. Então, e que, ademais, era alguém muito familiarizado com aquela região do mundo. Além do que, ele simpatizava com os pontos de vista de Nairn na polêmica com Hobsbawm, mas considerava que havia algumas lacunas na sua elaboração teórica, uma das quais era o próprio conceito de nação. Então, em função disso, disso tudo, segundo o relato póstumo do próprio autor, em um texto que vocês podem encontrar na internet, foi publicado na London Review of Books em 1916, poucos meses depois do falecimento de Benedict Anderson no final de 2015, chamado Frameworks of Comparison, em que o autor, ao mesmo tempo que procura discutir metodologicamente o método comparativo, faz também uma espécie de retrospectiva da sua trajetória intelectual e mencionam essas, digamos, circunstâncias políticas e intelectuais que deram origem à sua obra, de longe, mais conhecida. Bom, então, estabelecido esse contexto mais amplo, vamos ao teor do livro. Ele começa assinalando o paradoxo de que os teóricos do nacionalismo sempre se viram com muitas dificuldades e até uma certa perplexidade ao abordar o problema. E ele aponta algumas questões que costumam estar, digamos, no fundo dessa perplexidade. Uma delas é justamente a modernidade, o caráter historicamente recente do nacionalismo, em comparação com a sua reivindicação de uma suposta antiguidade das nações. O outro caso digamos, a outra questão, o outro eixo de problemas é a disseminação ampla, quase universal, das nações do mundo moderno, em contraste com seu irredutível particularismo. Ou seja, cada nação se considera intrinsecamente singular ou particular, mas, digamos, o mundo moderno é um mundo político e culturalmente dividido em nações, portanto, o fenômeno é ubíquo, generalizado. Bom, retomando. Então, o terceiro eixo seria, digamos, a importância ideológica inequívoca do nacionalismo no mundo moderno, também em contraste com a debilidade teórica das doutrinas ou ideologias nacionalistas, em geral, muito ecléticas ou heterogêneas do ponto de vista ideológico. Então, se formos tomar esses três eixos, eles estariam, de certa maneira, no fundo dessa perplexidade generalizada, essa dificuldade de abordar o problema do nacionalismo e das nações. Uma observação que Anderson faz é que parte da dificuldade se deve, no seu modo de ver, a alguns equívocos ou erros de perspectiva. Um deles é justamente o de confundir o que eles chamam nacionalismo com maiúscula com os nacionalismos com minúscula, isto é, o nacionalismo em geral e as suas diferentes representações ideológicas em casos concretos. E por que essa distinção? Porque ele considera, ao contrário de outros autores, inclusive que já vimos aqui, que o nacionalismo não deve ser tratado ou abordado como uma ideologia
no mesmo sentido em que são ideologias seculares, o liberalismo e o socialismo, o marxismo, por exemplo, né? De que o nacionalismo, ainda que haja diferentes ideologias nacionalistas, o nacionalismo, enquanto tal, estaria mais próximo das estruturas de parentesco ou da religião. Inclusive porque o nacionalismo toca ou aborda, tangencia questões, problemas que ideologias eminentemente seculares, como o liberalismo e o marxismo, não o fazem, ou não o fariam. Basicamente, as questões transcendentais que envolvem a vida, a morte, o sentido de pertencimento, que são típicas do domínio da religião. Ele lembra, por exemplo, esta figura tão peculiar e tão associada ao nacionalismo, que são os cenotáfios, ou túmulos vazios, né? Os túmulos do soldado desconhecido, né? Daqueles que caíram em batalha, né? Por suas nações. Segundo eles, esse tipo de monumento era praticamente desconhecido na Antiguidade, né? Ou na Idade Média, sendo, por outro lado, generalizado no mundo moderno. Né? Em tudo quanto é país existe que já enfrentou uma guerra, isso inclui grande parte deles, você tem esse monumento, né, ao soldado desconhecido. E ele diz, bom, ninguém poderia causar, digamos, ninguém poderia evitar o riso se tentasse por um momento imaginar algo como o túmulo do marxista desconhecido ou o túmulo dos liberais caídos, né? É claro que regimes socialistas ou liberais erguem túmulos ao soldado desconhecido, mas não enquanto combatentes que caíram na defesa do liberalismo ou do socialismo, a não ser na medida em que essa defesa estivesse associada à defesa da nação, da pátria, etc. E ele diz isso, digamos, essa afinidade do nacionalismo com a religião e o tipo de questões que ela aborda, como, por exemplo, o sentido da vida e da morte, etc., ajuda a entender por que, nesses últimos 2 séculos, né, tantos milhões de pessoas estiveram dispostas, segundo ele, não tanto a matar, embora poderíamos certamente incluir, né, aí, matar, mas, sobretudo, a morrer pelas suas nações. Né? Isso nos coloca, obviamente, o problema final, mas o que é uma nação? O autor aqui nos propõe a sua definição lapidar, né, bastante conhecida, da nação como comunidade imaginada. Né? Mas, antes de entrar nela de maneira mais específica, cabe algum esclarecimento em relação ao adjetivo imaginada e a ideia de imaginação que se trabalha aqui. Não se trata de imaginado no sentido de falso ou ilusório, como se poderia crer, ou seja, a nação como uma comunidade ilusória, imaginária, não é imaginária, é imaginada, né? Falsa, etc., em oposição ao que seria alguma comunidade real, concreta, material, seja lá, classe ou outra qualquer. Não. Para Anderson, todas as comunidades maiores do que o caso limite de uma aldeia primordial em que todos os seus habitantes se conheçam face a face, toda comunidade humana maior do que isso, ela tem que ser, ela é ou tem que ser imaginada na medida em que, pelo simples fato de que cada um dos seus integrantes passará a sua vida sem conhecer
a grande maioria, né, dos outros membros dessa coletividade, ela deve ser imaginada, esse pertencimento compartilhado, né, deve ser imaginado, projetado, né, numa imaginação coletiva, de alguma maneira. Né? E aí a questão que diferencia as comunidades não é tanto o fato de serem imaginadas ou não, mas como elas são imaginadas e por que meios elas são imaginadas. Porque a imaginação, nesse caso, não prescinde da remissão a alguma materialidade, como nós veremos em seguida. Bom, então, qual a especificidade da imaginação nacional? Né? E aqui Anderson especifica. As nações são imaginadas, né, como sendo comunidades autolimitadas, né, como sendo soberanas e como sendo horizontais. Né? Essas três características básicas. Né? Autolimitadas porque nenhuma nação, né, pretende ser universal, abarcar toda a humanidade. Né? A maior nação do mundo, né, como ele diz, incorporando possivelmente 1 bilhão de pessoas, né, nós sabemos, temos 2 nações, pelo menos, que ultrapassaram esse limiar desde o final do século passado, né, a China, que tem por volta de 1,5 bilhão de habitantes, e a Índia, que tem pouco mais de 1 bilhão, né? Esses 2 países, né, são as 2 maiores nações, ou pelo menos estados nacionais do mundo, né, não pretendem, de nenhuma maneira, abarcar a humanidade inteira. Mesmo uma nação também muito grande, então messiânica, nos seus mitos fundadores, como os Estados Unidos da América, tampouco pretende. Então, toda nação tem fronteiras, além das quais há sempre outras nações. E, nesse sentido, a nação se imagina por diferenciação, né, e por oposição sempre a um outro que está fora. Né? Isso é fundamental. Então, ela funciona por inclusão, mas também por exclusão. Soberana, no sentido de que as nações se imaginam como politicamente soberanas, isto é, não admitindo um poder a priori superior ao poder político da comunidade nacional. Isto costuma significar o desígnio da independência política, de que a nação tenha um Estado para si, ainda que não necessariamente. Uma nação pode até coexistir com outras dentro de um mesmo Estado, mas, digamos, idealmente, né, isso se daria por meio de uma autodeterminação, da capacidade de se autodeterminar. Né? Então, esse é um outro elemento importante na imaginação nacional. E, né, terceiro, as nações são imaginadas como comunidades horizontais, apesar das evidentes e muitas vezes enormes disparidades sociais e econômicas que existem dentro de cada nação, né? E, via de regra, os nacionalistas não desconhecem esse fato, né? Mas a nação se imagina a si mesmo como uma grande camaradagem ou fraternidade horizontal. Né? Esse modo de imaginar as comunidades nacionais, né, contrasta com as comunidades político-culturais que as antecederam, né, os impérios dinástico-eclesiásticos, a partir de cuja decomposição, no final do século XVIII, emergiram as nações modernas. Veremos isso um pouco adiante, quando discutir o advento das nações. Né? Mas, digamos, esse modo moderno, né,
de imaginação nacional, ele tem alguns pressupostos, né? E Anderson os apresenta logo de saída, né? Na verdade, ele é fruto da convergência de 3 características, né? O advento, digamos, a desagregação, como eu já mencionei, dos antigos impérios dinásticos, né, eclesiásticos, e o advento do Estado moderno, com as suas burocracias, baseado, né, no princípio de soberania, né. Uma segunda característica, o advento de um novo modo de produção, capitalismo, e o terceiro, né, a irremediável diversidade linguística do mundo. O mundo humano, né, salvo, né, na fantasia dos criadores do Esperanto, né, ele necessariamente, né, formado por uma miríade enorme de comunidades linguísticas, né, e, mais do que isso, a grande maioria da população mundial sempre foi, e em grande medida segue sendo, monoglota, ainda que em diferentes países haja graus variados de bilinguismo, etc. Né? Mas, quer dizer, essa é dessa convergência desses 3 fatores que advém justamente as comunidades imaginadas. Mais especificamente, né, a adoção por parte dos estados modernos, né, em formação de línguas nacionais, que no primeiro momento eram línguas administrativas ou burocráticas, mas que eram também línguas faladas, né, vernáculas, e o advento de um capitalismo editorial, né, o termo em inglês é print capitalism, né, mas traduzido aqui na edição da Companhia das Letras, salvo engano, como capitalismo editorial, na edição portuguesa da Presença está com capitalismo de imprensa, né? Mas, ou seja, o advento de a combinação do modo de produção capitalista e informação com uma nova tecnologia surgida no século XV, a imprensa, que deu origem à primeira mercadoria, talvez, da história moderna, o livro, né? E mais tarde também os jornais de circulação periódica, né? Mas é esse capitalismo de imprensa que viabilizará, né, em combinação com o advento do Estado moderno, não apenas a ampliação da alfabetização e da leitura na Europa moderna, mas também, né, o advento da vernacularização das línguas escritas, isto é, a substituição de uma língua sagrada, né, não veicular, como era o latim, como língua escrita, pelos diferentes vernáculos, né? Bom, então essas são algumas das pré-condições para o advento das nações como comunidades imaginadas, mas há uma outra, o autor também se detém a discutir, que é a mudança na noção de tempo da modernidade, né? O advento, e aqui uma das suas, quer dizer, aqui ele se baseia tanto no crítico literário Auerbach, como também em Walter Benjamin, né, o famoso filósofo, enfim, alemão, marxista alemão, próximo à escola de Frankfurt, para pensar essa transformação na noção moderna de tempo, o advento de um tempo cronológico, que ao mesmo tempo é homogêneo, vazio e linear, né? Diferente do tempo cíclico, né, e qualitativo das sociedades pré-modernas, né, tanto na Antiguidade como na Europa medieval, né, ou no mundo extra-europeu. Mas
a modernidade capitalista dá origem a uma nova forma de viver, experimentar e conceber o tempo, né? Um tempo que é justamente homogêneo, né? Vazio e linear, né? Contabilizado pelo relógio, mas não apenas, né? Um tempo que se expressa justamente na imprensa e na literatura, seja pelo jornal, né? Os jornais que nas suas primeiras páginas articulam uma série de temas, né, que não tem nenhuma relação entre si imediata, a não ser a data, né, da publicação do jornal. Então, se vocês abrirem os jornais hoje, vocês verão uma notícia sobre um senador que vazou uma gravação em que o presidente pede para que ele pressione pelo impeachment de ministros do Supremo. Vocês verão uma notícia sobre eleições presidenciais no Equador e no Peru. Verão, bom, esporte ultimamente não tem gerado muita notícia, mas sempre tem alguma, né? Notícias sobre entretenimento, enfim, sobre um caso policial, como a morte desse menino no Rio de Janeiro, etc, etc. Qual que é a relação entre todos esses temas? Diretamente nenhuma, substantivamente nenhuma, a não ser o fato de que todos ocorreram mais ou menos no mesmo lapso temporal e foram publicados juntos na data de segunda-feira, 12 de abril de 2021. Né? Os dados do coronavírus, e por aí vão os exemplos. Né? Bom, da mesma maneira, num romance, né, forma narrativa própria do mundo moderno, como se costuma estruturar um romance? Né? Você tem ali um personagem principal, né, em geral um indivíduo, mas pode ser também uma coletividade, né, e aí está um ponto importante, em torno da qual se estrutura uma narrativa em que aparecem uma série de personagens secundários, se desenrola uma determinada trama, né? Isso que se desenvolve justamente nesse tempo linear, da modernidade. Né? Isso é muito próprio do romance moderno como gênero burguês por excelência. Né? Mas, de certa maneira, as narrativas sobre as nações, né, seguem essa mesma estrutura, né, narrativa em que, no lugar de um indivíduo, você tem a nação, a coletividade, em alguns casos, representada por um indivíduo, o herói. Né? Bom, então, digamos, esse é o tempo da imaginação nacional. Bom, passando ao tema das raízes culturais, né, das nações modernas, né, em parte já abordado aqui, eu só queria dar uma palavra sobre a questão dos impérios dinásticos e religiosos, né, porque estes impérios, né, tinham algumas características. Nós já vimos como Gellner os abordava a título de sociedades agrárias superiores. Aqui a abordagem é um tanto diferente, né? Os dois fatores fundamentais aqui são, de um lado, né, a sucessão dinástica no poder, isto é, o poder era privilégio hereditário de determinadas famílias, né, que se casavam entre si, etc., e, digamos, as regras de sucessão, pelo menos na Europa, estavam estreitamente ligadas às das relações de parentesco, consanguinidade, etc. E, de outro lado, uma ordem sagrada, né, fundamentada em uma religião universal, no caso, o cristianismo, né, mas que abarcava uma parcela, uma grande parcela heterogênea da humanidade. Né? Nestes impérios, né, havia uma clara distinção, né, entre, como eu já mencionei, as línguas
as línguas vernáculas, né, as línguas faladas e usadas no cotidiano, e as línguas, a língua sagrada, né, no caso da Europa cristã, o latim, né, que era também, em geral, a língua de alta cultura, literatura, escrita, etc., que era monopólio, né, o seu conhecimento era monopólio de uma camada de clérigos, né, especializada, ou de leigos, né, a ela associada, mas uma pequena, estreita camada de letrados, né. Bom, isso se reproduzia em outras áreas do mundo, né, como eu já mencionei também em aulas anteriores, não era um privilégio europeu, né. Mas é interessante notar que Anderson enfatiza o fato de que essas línguas, na condição de línguas sagradas, não eram para serem conhecidas pela maioria das pessoas. Havia uma propriedade delas que era o seu caráter esotérico, né, o segredo que as envolvia, o fato de serem prerrogativa de iniciados, né. Então, no caso do latim, né, se esperava mesmo que a maioria das pessoas não compreendessem, né, aquelas palavras ditas na missa, mas compreendessem o seu significado transcendente, né. É interessante que quando o Concílio Vaticano II, só em 1962, né, abole o latim como língua litúrgica, há resistências de parte do clero católico. Há algumas pequenas resistências, até muito recentemente, diga-se de passagem, né? Então, havia uma razão pela qual, né, devia ser assim, não era simplesmente ao contrário do que se crê, porque a igreja queria enganar as pessoas, não se trata disso, né? Seria uma leitura muito pobre, mas sim o fato de que, como uma língua sagrada, ela não deveria ser uma língua de uso comum, né, vulgar, como se dizia na Idade Média, né. Bom, mas, como eu já mencionei, a partir do século XV, sobretudo do século XVI em diante, né, a centralização do poder monárquico, né, e o início da formação dos estados modernos, por um lado, né, e, por outro, o advento da imprensa e da comercialização dos livros numa escala até então desconhecida, né, fazem com que esse monopólio do latim em relação à alta cultura comece a se desfazer, né. O ritmo disso foi mais acelerado em alguns lugares, mais lento em outros, né, mas os estados monárquicos começam a adotar línguas vernáculas como línguas da administração, e, ao mesmo tempo, a imprensa, até para ver, digamos, as casas editoriais, etc., começam a publicar, né, não apenas em latim, mas em línguas vernáculas, para atender a um público leitor crescente, né. Há aí alguns eventos históricos importantes, como a Reforma Protestante, né, com a introdução das primeiras Bíblias traduzidas para o vernáculo, no caso o alemão, por Lutero, enfim, assim por diante, né, que ampliaram muito também o público leitor potencial do capitalismo de imprensa, né. Mas esse conjunto de eventos que não tem uma fonte, uma origem exatamente comum, uma confluência, acaba estabelecendo as bases para a posterior imaginação de comunidades nacionais. Não foi com este intuito, por exemplo, que a monarquia inglesa começou a adotar o inglês, que originalmente era o dialeto falado na região de Londres, como língua da corte, né? Ou o fato de que a monarquia francesa começasse a adotar também o francês, que, bom, no início também era um dialeto falado mais ou menos em Paris e seus arredores, né? Não foi com o objetivo de estabelecer comunidades nacionais que as monarquias absolutistas dos séculos XV, XVI, XVII fizeram esses movimentos.
razões bastante mais pragmáticas, mas o resultado, né, a longo prazo, acabou sendo esse, né? Mas, né, faltava um último elemento nessa história toda, que é a Revolução, né? Digamos, a partir do século XVIII, o questionamento radical da soberania, dos tronos dinásticos e o princípio tradicional de legitimidade, né? E a afirmação do princípio da soberania popular, né? Que completa aí, né, as bases para, digamos, das origens culturais das nações modernas. O que é interessante, pelo argumento de Anderson, é que a emergência das nações não vai se dar na Europa, sequer na França revolucionária, mas do outro lado do Atlântico, né, entre os chamados pioneiros criollos, né? Criollo, aqui com 2 L's, e por isso eu pronuncio, né, a palavra em castelhano, significa basicamente, é um nome genérico para europeus, ou descendentes de europeus nascidos nas Américas. E era o nome que se usava no Império Espanhol, em particular, para os filhos de europeus nascidos nas Américas, e que não tinham os mesmos, embora fossem cidadãos, súditos, melhor dizendo, da coroa espanhola, diferentes, né, em condição dos indígenas, escravos negros, etc., não partilhavam exatamente das mesmas prerrogativas dos peninsulares, né, aqueles nascidos no território europeu, né? Bom, na metrópole. Mas aqui o autor expande o termo para designar, né, as comunidades de europeus nascidos, de descendentes de europeus nascidos nas Américas, tanto na América Latina como na América anglo-saxônica. Ele considera que foi em ambas, no final do século XVIII, que o nacionalismo se originou e ganhou impulso. Esse é um dos argumentos mais controversos do livro, né? A maioria dos especialistas costuma, como nós vimos com Anthony Smith, Ernest Gellner, John Breuer, costumam considerar que as nações e os nacionalismos surgiram na Europa e se difundiram a partir daí para o mundo, né? Anderson inclui este capítulo na segunda edição do livro, capítulo 3, ele não estava presente na primeira edição, né? Para argumentar que, na verdade, o nacionalismo surge nas Américas e, a partir daí, ele cria um modelo replicável, né, na Europa, no século XIX, ao longo do século XIX, depois, inclusive, né, pelos nacionalismos imperiais europeus, né, a partir do final desse mesmo século, como modo de reinventar esses mesmos impérios, e, por fim, no século XX, né, na última onda, título do capítulo 6, nos movimentos de libertação nacional, os movimentos anticoloniais da Ásia e da África. Então, essas teriam sido as 4 ondas sucessivas de difusão do nacionalismo, né? A dos pioneiros criolhos nas independências americanas do final do século XVIII e início do XIX, os nacionalismos linguísticos europeus da primeira metade, ou meados do século XIX, os nacionalismos imperiais oficiais do Império Britânico, do Império Czarista da virada de século, e, ao longo da primeira metade do século XX, a 4ª e última onda dos nacionalismos anticoloniais asiáticos e africanos. Né? Bom, voltando à primeira delas, né, eu não vou discutir todas em detalhe, até porque não são todos os capítulos que nós vamos ler do livro, né, embora vale a pena ler na íntegra. Né. Ele lembra um fato importante sobre as independências americanas, né, que, digamos,
As elites políticas e culturais que encabeçaram os movimentos de libertação nacional nas Américas não eram culturalmente distintas das elites metropolitanas contra as quais lutavam. Pelo contrário, elas eram muito mais próximas, né, dessas elites, tinham a mesma origem étnica e falavam a mesma língua, do que, digamos, da maioria das populações dos territórios coloniais, formadas por massas indígenas, né, servis, ou por populações negras escravizadas, trazidas da África, ou por mestiços, né, de índios com crioulos, ou crioulos com negros, índios com negros, etc., etc., né? Os que eram chamados de mulatos, zambos, enfim, mamelucos e tantos outros nomes, né, que pululam pela América. O fato é, né, esses eram nacionalismos, portanto, de elite, não eram, em princípio, nacionalismos populares, ou que apelavam às massas subalternas, né, ou exploradas, dominadas, etc., ainda que as tenham mobilizado, em parte, nas guerras de independência, mas mantiveram o seu traço elitista ordinário e não se diferenciavam da metrópole por uma diferença cultural ou linguística, porque justamente todos eles se viam como descendentes de europeus, né, e falavam o espanhol, o português ou inglês, né, ou, enfim. Né. Há, claro, exceções, e ele não as discute aqui. Bom, todo esse capítulo é bastante problemático se relido de uma perspectiva latino-americana, né, e o historiador mexicano Cláudio Lomnitz, nós vamos ler um artigo dele em que ele procura acertar contas com Anderson, né, justamente revendo os seus pressupostos, pensando a partir da história latino-americana. O próprio Anderson admitiu que ele mesmo conhecia pouco a América Latina nessa época, havia aprendido espanhol, então, não, enfim, os conhecimentos dele sobre a América Latina eram um tanto limitados, né? Mas, voltando ao argumento do autor, quer dizer, as exceções seriam basicamente duas, digamos, em extremos opostos, né? De um lado, o Haiti, onde houve justamente uma rebelião dos escravos, né? Uma rebelião de escravos que se tornou uma grande revolução social e de libertação nacional, né? Que ele não discute, e também, de certa maneira, no extremo oposto, o Brasil, aonde a independência foi feita sem apelar a um movimento nacionalista, pelo menos em princípio, e mantendo a sucessão dinástica da metrópole. Aqui, inclusive, ele cita, nas notas do capítulo, o livro do José Murilo de Carvalho, sobre a formação das elites imperiais, né, de Coimbra, como uma maneira de explicar esta peculiaridade da independência brasileira. Então, os casos nos quais ele está pensando realmente são, de um lado, a independência dos Estados Unidos e, de outro, as independências hispano-americanas que se seguiram, né? A independência americana foi em 1776 e as independências hispano-americanas a partir de 1810, né? Mais ou menos até 1824, né, com a Batalha de Ayacucho, né, que de alguma maneira encerrou esse ciclo, né, mais ou menos ali uns 15 anos de guerra de independências. Há também aí duas exceções, que são Cuba e Porto Rico, que não participaram desse movimento, né. Cuba só no final do século XIX, muito tardiamente, Porto Rico até hoje não. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Para explicar, então, o que levou a essa diferenciação, né, que conduziu aos movimentos, os movimentos separatistas, os movimentos de secessão, né, americanos, e o fato de que esses movimentos se expressaram em termos nacionalistas, né,
Anderson apela à ideia da peregrinação, ou das viagens, né? Qual a importância aqui das viagens? De que viagens ele está falando? Das viagens, basicamente, ou das peregrinações, de jovens aspirantes à condição de funcionários dos impérios coloniais, que começavam em suas localidades ou cidades, às vezes muito remotas e distantes umas das outras, né? E que passavam pelas capitais provinciais, ou depois das capitanias, as capitais dos vice-reinados, até eventualmente chegar à capital da metrópole, né? E nesse percurso, né, tortuoso para conseguir uma posição, né, na burocracia colonial, que em geral, né, era limitado, né, essa ascensão era limitada pelos privilégios dos europeus nascidos no continente, né? Esses funcionários ou aspirantes a funcionários, parte de uma elite crioula letrada, se encontravam com outros companheiros de viagem vindas de outras localidades, né? Como já mencionei, às vezes muito distantes entre si, né? Mas que não apenas falavam a mesma língua e compartilhavam as mesmas aspirações e também as mesmas frustrações, né, em oposição comum aos peninsulares, aos metropolitanos, né? E, nesse sentido, se forjava a consciência de uma comum condição, a de crioulos ou a de americanos, em oposição a metropolitanos ou europeus, e, a partir daí, dessa consciência, em parte negativa, se forjava também um laço positivo de pertencimento a uma certa comunidade que começa a se imaginar como uma comunidade politicamente distinta e que aspira crescentemente ao autogoverno, né? Então, daí a importância, quer dizer, dessas viagens, né, dessas peregrinações para gerar esse senso de coletividade e também a circulação de ideias, né, sobre igualdade, liberdade, fraternidade, ideias iluministas, né, que tanto influenciaram os movimentos de libertação das Américas, né, e também a ideia de um comum pertencimento a uma nação ou a nações americanas, né, que buscavam a autodeterminação. Esse é um nacionalismo que se projeta, fora o caso brasileiro, já mencionado, como basicamente republicano, né, menos por convicção em muitos casos e mais pela impraticabilidade de soluções dinásticas, ainda que elas tenham sido cogitadas, no caso da América Espanhola, em mais de um momento, né, e um nacionalismo cívico, né, em que o pertencimento à nação, né, se dá pela comum condição americana, né, ou de nascidos no mesmo solo, né, do que por uma identidade etnolinguística particular, né, e oposta à das potências coloniais. Este nacionalismo é que servirá de modelo para os nacionalismos populares da Europa do século XIX, como húngaro, polonês, etc., mas que, neste caso, serão imaginados como nacionalismos linguísticos e culturais, né? Mas que vão, digamos, traduzir, né, do nacionalismo americano, crioulo, originário, justamente esses contornos mais gerais das comunidades imaginadas, né, destas comunidades imaginadas como autolimitadas, soberanas, horizontais, né? Da mesma maneira, o sucesso desses nacionalismos europeus forjados, também inicialmente por minorias letradas, né, de novos intelectuais
das classes médias, da pequena burguesia, né, urbana, né, que vão fornecer os gramáticos, literatos, panfletistas, escritores, jornalistas que, digamos, plasmarão, né, as primeiras línguas nacionais e, a partir daí, as reivindicações, né, não só da especificidade cultural das suas nações, mas seus direitos à independência ou à autodeterminação. E o sucesso desses nacionalismos, ao colocar em xeque os impérios multiétnicos tradicionais da Europa, como o austro-húngaro, russo, otomano, ou mesmo o britânico, né, colocando, né, em questão os seus, digamos, os seus princípios de legitimidade tradicional baseada na hereditariedade dinástica, né, os obrigarão a se reinventar enquanto impérios nacionais, forjando nacionalismos oficiais pelo alto, né? Muito associados à expansão imperialista europeia do final do século XIX, pela África e pela Ásia. No caso russo, né, o processo foi um pouco anterior e basicamente na Ásia Central, né, ou, enfim, Extremo Oriente. Mas o fato é que esses impérios que não se viam como, né, representando nações, né, ou nacionalidades, mas abarcando múltiplas nacionalidades sob um mesmo reino dinástico, vão ter que se reinventar como comunidades imaginadas, ou tentarão fazê-lo, né, enquanto comunidades imaginadas nacionais. E aí todo um esforço de criação de museus, né, academias, padronização linguística, imposição do ensino da língua dominante, a chamada russificação no período de modernização do czarismo, né? O ensino do inglês e do francês, no caso especificamente pensando sobretudo no inglês, né? Nas escolas coloniais, né? Na Índia, né? E a formação de elites locais comprometidas, culturalmente comprometidas com suas metrópoles, né? Todas elas, todo esse conjunto de instituições, né, e de imposições pelo alto, tinham como escopo justamente, né, consolidar estes impérios em uma época onde o princípio da legitimidade se deslocou do trono dinástico, né, para o princípio das nacionalidades, como nós vimos em Lord Acton, né? A grande ironia da história, e esse é o ponto principal do capítulo 6, a última onda, né, é que esses nacionalismos oficiais ou imperiais, né, acabaram dando, né, plasmando as condições para a imaginação dos seus antagonistas, os nacionalismos periféricos anticoloniais, né? Então, a partir do estabelecimento de escolas coloniais e mesmo em alguns casos de universidades nas colônias, em que admitiam filhos das camadas mais privilegiadas das elites nativas, né, e que os educavam na língua dos colonizadores, mas que também eram espaços de atuação de especialistas coloniais que escreviam histórias, né, histórias da Índia, histórias de diferentes regiões da África ou da Ásia, né, inicialmente escritas para legitimar a dominação europeia, né, assim como também essas instituições coloniais incluíam museus, né, e sociedades geográficas, como a Royal Geographical Society da Grã-Bretanha, né, entre tantas outras, que eram formadas por cartógrafos e geógrafos que, digamos, formularam mapas, né, e representações, projeções cartográficas dos domínios ultramarinos. Todo esse aparato institucional e cultural criará as bases para que as elites nativas, né, munidas, né, inclusive da língua dos seus dominadores ou conquistadores e das suas ferramentas culturais,
técnicas culturais, incluindo aí o capitalismo de imprensa, possam forjar os seus próprios nacionalismos anticoloniais e as suas próprias imaginações nacionais, né? Então, é interessante, ele tem um apêndice do livro, que eu não coloquei como leitura obrigatória, mas cuja leitura recomendo, né? Censo, Mapa, Museu, em que ele mostra como essas três instituições, né? Os censos, introduzidos também pelas potências coloniais, né? A cartografia, os mapas e os museus, né? Todos inicialmente instituídos para racionalizar, legitimar, né, o domínio colonial, acabaram sendo reapropriados e ressignificados para construir uma imaginação nacional anticolonial ou pós-colonial. Ele dá, sobretudo, exemplos do Sudeste Asiático, que é a região que ele melhor conhece, então, mostrando como, por exemplo, na Indonésia, sob domínio holandês, né, ou em determinadas regiões sob domínio britânico ou francês na África, né, os primeiros mapas nacionais, né, assim como os primeiros monumentos nacionais, a ressignificação nacional de monumentos tradicionais, até pré-coloniais, né, se inspiraram, né, nos aparatos, nas técnicas introduzidas pelo nacionalismo imperial oficial, né? Esse é um ponto bastante controverso, como vocês verão, os autores da aula seguinte, né, os indianos Gopal Balakrishnan, em especial Partha Chatterjee, vão criticar este ponto, inclusive questionando no final, quem imagina o que isso, ou seja, de onde parte a imaginação nacional dos novos estados pós-coloniais? Ela, de fato, é uma reprodução, é uma reapropriação do nacionalismo oficial das colônias, ou esta imaginação é um produto mais propriamente local das elites nativas, né? Qual o papel das línguas, inclusive nativas, né, sobretudo no caso da Índia, nessa imaginação, etc., etc. Essa também dá uma controvérsia bastante interessante, né? Mas, para concluir, né, digamos, no final do livro, né, Anderson retoma o tema da relação entre nacionalismo e racismo, né, abordando essa questão tão espinhosa e delicada, mas crucial, no caso do nacionalismo, que é a sua relação com o racismo, tão proeminente nos nacionalismos imperiais oficiais, né, e depois nos movimentos fascistas, não negando que essa relação exista, mas considerando que ela é mais contingente do que intrínseca, né? E aí ele cita o poema, né, de um líder independentista filipino, o escritor José Rizal, né, que o escreveu pouco antes de morrer, né, executado pelos espanhóis, onde transparece não tanto o ódio, mas mais o amor, ou seja, mais a afirmação positiva do sentimento de pertença nacional do que o ódio ao estrangeiro. Ou seja, ainda que este ódio possa, e com frequência, efetivamente apareça, ele não é algo intrínseco ou próprio, necessariamente, ao nacionalismo, né? E aqui ele critica até o próprio Tom Nairn, né, para retomar o começo da nossa, mais contextual da nossa exposição, né, em que Nairn afirma, né, que o nacionalismo seria como uma grande neurose, né, ou quase patologia do mundo moderno. Curiosamente, Nairn, que é até simpático aos nacionalismos, e Anderson critica essa afirmação, né, ainda que sem desconhecer que elementos patológicos existam no nacionalismo, mas não os considera como intrínsecos a ele, né? No fundo, o que ele está querendo dizer é, olha, é preciso compreender esse fenômeno tão característico do mundo moderno, tão central, e que as grandes correntes ideológicas seculares modernas, como o liberalismo e, em especial, o marxismo, neste caso, né, acabaram por ignorar ou negar, mas
terminaram, né, e nisso ele concorda com Narn, sendo instrumentalizadas pelo nacionalismo em expansão pelo mundo, como foi o caso do socialismo nos movimentos de libertação nacional, bem ilustrados, inclusive, pelos movimentos de libertação anticolonial da Indochina, né, como o caso do Vietnã, Camboja, etc., né, aos quais ele se refere no final e no começo do livro. Né. Então, e com isso eu concluo, né, a obra de Anderson e este conceito de comunidade nacional como comunidade imaginada, né, tem sido até hoje uma das principais balizas, o ponto de referência para o debate da literatura especializada. Como vocês verão, grande parte dos autores e autoras que veremos daqui em diante dialogarão direto ou indiretamente com esta concepção, né? Daí a sua centralidade nesta disciplina.